E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Nós hoje para um episódio diferenciado, onde ao meu lado eu tenho a turma que ajuda a escrever o Atlas. Eu ia ofender vocês, mas eu falei, não vou fazer isso não. Eu ia me referir como os três, eu falei, não, os três, não vou fazer isso com eles não, pô, não tem necessidade. Sim, eu já entendi o que você quer fazer, já entendi. Aquele filme famoso que tinham 3 personagens. Filme não, seriado. Era um seriado, é verdade. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo jóia, Ana aqui, Rafinha. Pessoal de casa. Pois é, estou aqui para se apresentar em ordem, né? Ali em cima, com a foto do Atlas, porque é feio demais para aparecer, temos presente, cara. Rapaz, vamos lá. Me chamo Rafael, muito por vezes ou outra, muito conhecido como Texugo. Sou basicamente o estagiário aqui do Atlas, sou relativamente o mais novo, tenho 21, então, assim, cheguei agora no nível de estagiário, comecei como jovem aprendiz. Então, basicamente, vim pegando todas as escalas aqui dentro do Atlas, aprendendo basicamente todo o jornalismo, levando, assim, reclamação atrás de reclamação. Apanhei muito no início do Atlas, mas acabei me amadurecendo muito nisso. E esse é o entorno aqui. Eu fico muito nos bastidores aqui, na escrita, isso, aquilo, outro. Não sou muito de me aparecer. Assim, há seus motivos em si, mas fico por aqui. Aí abaixo de mim, né? Aqui na ordem, tem minha mãe. Oi, gente. Não vou fazer igual a Rafael, que Rafael vem. Tenho 21. Quer estar com idade, Rafael? Sou a mãe do Kim. E estou nessa no Atlas também. Um desafio grande. Não foi fácil. Não é fácil. A gente aprende todo dia, erra toda hora. E refaz todo dia. Aprende cada hora um pouquinho. E passa mal, viu? Passa mal com cada notícia que eu vou te contar. Só Deus na causa. E por fim, temos ela, que botou a câmera lá longe para aparecer, conseguiu enquadro. Ai, meu Deus do céu. Tinha que perturbar um pouquinho, pô. Oi, pessoal, eu sou a famosa tia do Zap, sou a Gabriela, também não vou falar a minha idade, porque isso não vem ao caso, isso não faz da menor importância. Também caí de paraquedas aqui, mas o meu paraquedas caiu e eu esborrachei no chão, porque eu não sabia nem ligar o computador e o Kim estava falando em cifras para mim, então tudo foi um grande aprendizado e hoje ele me elogia como a rainha dos prints, então eu já dei uma avançada, eu saí de subalterna do estagiário para estar no estagiário 2. Não é assim não. Mas enfim, todo mundo se apresentou. Não tem muita, como posso falar, né, um planejamento. A gente não vai ficar entrando em Atlas específico, até pode entrar, a gente pode comentar ao longo aí de algum assunto que foi bem relevante ao ano, alguma coisa que, sei lá, vocês sentiram que foi interessante escrever, mas só para dar uma retrospectiva histórica para todo mundo. Acho que o único que tá desde o início mesmo, antes de qualquer coisa começar, é o Texugo, que, sei lá, colocando em linhas gerais, eu acho que era, não sei se ainda era janeiro ou se já era fevereiro, não sei se o Texugo vai lembrar. Eu lembro que eu cheguei para ele, eu tive uma ideia com base no que eu lembrei mais ou menos. Tava conversando com um amigo meu, e aí a gente tava conversando de alguma coisa, aí não sei se ele tava reclamando do pessoal que vem de curso, algo assim, etc. A gente falando de você poder registrar a história, de como a gente tá reclamando da imprensa. E aí nesse meio tempo eu fui olhando, né, pra tudo que eu tinha, todo o material, tudo salvo assim no dia a dia dos vídeos. Não é uma curadoria, né? Eu falei, rapaz, valor inestimável isso daqui que eu tenho. Um dia vai valer a pena ter salvo tudo isso daqui, ter dado esse trabalho de bater todos os prints. A gente tava reclamando, falando, pô, sei lá, dá trabalho, sabe? Você vai recortando tudo bonitinho, etc, do que só ligar a câmera e você fala pra câmera e já foi, né? Sem nenhum tipo de recurso visual.
E aí, nesse meio tempo, eu lembro, assim, sei lá, me veio na cabeça o que eu fiz em 2020. Eu resolvi fazer uma retrospectiva do ano. E eu lembrei mais ou menos do passo a passo como foi que eu fiz. Deu trabalho, sei lá, eu fui abrindo meio que de vídeo em vídeo. Aí eu fiz, se eu não me engano, uns 6 vídeos, cada vídeo, sei lá, no total de umas 8 horas, pra falar lá do resumo de 2020. Que, ok, né? Foi feito, sei lá, um resumo de 8 horas do ano de 2020. É um resumo. Bom ou ruim tem um resumo. E aí eu falei, pô, se começasse a fazer isso daí em relação a mês a mês, né? Começar realmente a escrever isso daí e colocar no papel. Aí eu me veio essa ideia de, poxa, já tem as notícias, tá uma certa que meio curadoria, pega, coloca bonitinho, aí coloca, sei lá, um link, né? Que o cara clica, o cara vai ter a notícia, a gente vai comentando. Aí eu falei, pô, isso aqui acho que tem como dar certo. E na época também eu tava na cabeça, eu falei, pô, em um pouco mais de um mês, eu acho que foi em janeiro que acho que tinha um pouco mais de um mês, eu falei, pô, ainda tem aí o aniversário de um ano da viagem do MBL à Ucrânia. Eu falei, pô, dá pra fazer um documentário dos melhores momentos da questão do MBL e no final ainda fazer o lançamento do Atlas. Aí eu lembro que eu cheguei pra esse meu colega, falei, ele não comprou, ele falou, não, vamos ver. Mas ele não comprou a ideia, falou, isso vai dar muito trabalho. Eu falei, beleza então, vou fazer. Você tá aí, tá perdendo meu tempo. Ah, turma lá do Quinto Elemento, vocês estão perdendo meu tempo. E logo revoltado, vocês não queriam comprar a minha ideia. Aí eu. Não, na verdade foi isso, não. Eu queria, porque eu queria lançar quando teve lá um ano do Confusão do MBL. E a turma falou, pô, não dá tempo, velho. Tem que fazer com calma, dá um prazo. Eu falei, não. Vai demorar demais. Vou fazer do meu jeito. Aí eu lembro que eu falei com o Texugo. Eu falei, Texugo, tá com tempo de sobra aí não, velho? Ele, pô, tô estudando toda coisa aí, mas é o quê? Eu falei, rapaz, a ideia é essa. A gente pega os vídeos, já tem os prints, a gente começa a organizar, separa por tema, e a gente começa a escrever a história desse Brasil. Bora? Aí ele falou, pô, bora. Aí eu lembro que eu passei meio que as instruções iniciais, né? Eu dei pra o Texugo, assim, uns vídeos no meio de janeiro, eu falei, mano, tem que meio que resumir. Aí eu acho, não sei, acho que possivelmente eu não devo ter explicado, sei lá, dado o caminho das pedras, o menino Texugo é cara esforçado. Ele pegou, se não me engano, foi um caderno, não foi, Texugo? Aí tu saiu escrevendo, resumindo o que teve, sei lá, ao longo do mês. Isso, mais ou menos. Eu tentei pegar tipo assim, pelo menos eu particularmente, eu acho que para colocar uma ideia, um projeto assim para frente, eu prefiro pegar o manual até para eu ter uma ideia da estrutura. Só que qual é o maior X da questão do início do Atlas? O maior problema, assim, acho que para qualquer projeto ou organização, é você de fato estruturar aquilo tendo em vista um objetivo em comum. Porque qual era o objetivo do Atlas desde o início? Era basicamente contar a história do país ao molde do que a gente tinha de material do Kim, dos vídeos diários. Esse era o objetivo. Só que o X da questão, a gente foi colocar e estruturar isso pensando em recursos mensais, pensando também em toda a estrutura que dê de fato uma boa compreensão. Então, organizar isso desde o início foi extremamente complicado. Então, tipo, para mim, eu comecei a iniciar ali tipo, vou pegar aqui uma folha, vou começar escrevendo aqui e deu um trabalho. Aí eu sei que... Aí eu falei, pô, mano, mas cadê as notícias? Aí ele ficou assim, né? Pô, eu falei, não, pô, tem que botar as notícias. Aí eu falei, não, tem que fazer assim, ó. Esse é o caminho. Vem comigo que eu já fiz isso lá em 2020. Pega os slides e vai colocando todos juntos, né? Mas agrupando por tema. Aí, eu acho que ele não entendeu direito. Aí ele basicamente só pegou os slides e só foi colocando um após o outro. Aí ficou um arquivo gigante com, sei lá, 2, 3 mil slides. Eu falei, e agora? Como é que a gente faz? Aí ele, eu não pensei nisso. Eu falei, oh, meu Deus. Eu falei, não, deixa, eu vou fazer isso. Não tem pra onde correr. Já fiz antes, vou fazer. E aí eu lembro que eu comecei a organizar. Fico lá organizando. E eu tô na dúvida agora, mas eu não sei. Eu acho que o mês de janeiro... Acho que o mês de janeiro eu só fiquei com... Deixa eu olhar aqui, né? Tô na frente do computador. É só olhar aqui se os arquivos existem ou não.
com as pastas que tem. E depois eu... Não, eu fiz um arquivozão gigante, e aí beleza. Depois eu fui dividindo em words menores por subtema. Não, fiz isso. Sou meio organizado. Aprendi a ficar um pouco organizado. E aí eu lembro que eu fiz isso daí, aí beleza, fui fazendo, separei depois por temas. Aí eu falei, bora, Texugo, nós dois, bora começar a escrever. E aí eu acho que no início, sei lá, acho que subestimamos a quantidade de coisa que tinha pra escrever. Que eu falei, não, acho que dá pra... Eu achava assim, falei, não, Texugo toca o barco aí. Porque eu falei, pô, grande parte do tempo a gente pega ali as partes importantes da notícia, né, faz uma citação direta, você tá citando diretamente, e aí você coloca o comentário, você vai dando o contexto, né? Porque não é só colocar, às vezes, a notícia, às vezes tem um pormenor, conectar com a notícia seguinte, com a notícia anterior. É o que às vezes eu até falo pro pessoal aqui, até hoje, eu falo, gente, tem que contar a história, nisso meio e fim. Se você fala de um caso aqui, e a notícia seguinte é sobre o mesmo caso, você não pode falar, o jornal fala sobre isso, o negócio tem que dar uma continuidade no assunto, e o negócio fica mais fluídico. Mas enfim, eu sei que a gente fez. Aí o Texugo pode corrigir se estiver errado, eu sei quem estava indo, mas acho que no final do primeiro Atlas, eu acho que tanto minha mãe quanto Gabriela já ajudaram em alguma coisa. Foi isso mesmo? Foi. Foi meio por acaso, eu acho, porque o que é que aconteceu? Né? Até Texugo ter essa experiência de ter feito um mundo de coisas, eu lembro que Kim virou para mim e fez assim, eita mãe, Texugo meio que entendeu errado, fez um caderno, escreveu um caderno inteiro, escreveu um livro num caderno, e aí teve um trabalho do caramba, mas aí eu falando, eu todo tempo tentava explicar aqui, meu filho, a gente tem que partir de um modelo. A sua cabeça é uma cabeça muito compartimentalizada. A nossa, em virtude da gente não ter nenhum tipo de experiência nessa parte de redação, nessa parte de, inclusive, até do objetivo que você queria atingir, houve essa dificuldade. Aí eu lembro que você me mandou assim, um material, aí eu fiz, não, deixa eu tentar te ajudar. Aí eu fiz foi meio que assim mesmo, não foi assim, mãe, você quer entrar nesse negócio? Não, foi deixa eu tentar te ajudar para adiantar, porque você tinha pressa, você tinha uma data, e eu dizia, minha nossa, não vai dar tempo, não vai. Se ele tivesse mais uns 2 Kins, obviamente isso aí ia sair muito rápido. Só que ele é o redator, é o revisor, é o planejador, é o roteirista. Ele fazia, pessoal, em cada tema, eu lembro disso em janeiro, ele fazia um áudio explicando o que era cada subtema daquilo. Então, ele contava uma história, todo áudio. Olha isso, certeza? Você lembra, né, filho? Não lembro, não. Pois, você fazia. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Não tinha, Rafa? Pois Vou olhar. Gabriela. E aí a gente não sabia para onde ir, porque quem vê aquele produto lá, quem acessa o www.kimpaim.com para assinar o Atlas, vai ver lá um produto bonito, todo diagramado, cheio de notícias, povoado de notícias da grande mídia, de documentos oficiais, de link para acesso a tudo. Mas o bastidor disso começou um verdadeiro caos. Eu fiz isso, não vai sair nada. Não vai sair. Não vai. Não vai, porque eu não me sinto nem com competência para começar o básico, porque eu tinha um pouco de experiência na escrita acadêmica. Mas nessa escrita de você trazer o que a mídia traz, você tentar passar uma borracha, tirar um véu do que a mídia aborda, muitos dos temas, você fica o tempo inteiro andando em cima de um monte de agulha. Porque qualquer deslize, você acaba deixando de pontuar uma coisa importante. E se você excede também, você traz a matéria como um todo. E eu que já gosto de escrever, então já sabe, né? Eu tinha sempre essa dificuldade de sintetizar. Mas quem começou assim, fazia áudio de cada tema. Foi bem difícil no início. Né, Gabriela?
Foi, para mim foi mais difícil, porque o Kim tinha me falado, ele comentava comigo sobre essa ideia do Atlas, e eu achei fantástico, mas achei fantástico, não fazia a menor ideia de como que faz isso, entendeu? E aí, quando ele falou, na verdade eu me ofereci, porque ele falou, eu estou trabalhando demais e eu não sei se isso vai dar certo, porque eu não estou dando conta, é muita coisa para fazer, ele tinha ainda os vídeos diários dele e as participações em outros programas e tudo mais, e aí eu me ofereci, eu falei, Kim, eu até sei escrever, se quiser eu te ajudo. Só que eu não sabia ligar o computador, entendeu? Eu até sabia escrever, mas ligar o computador eu não sabia. E aí ele pegou e falou, eu vou te mandar um texto, eu lembro que o tema era do caso das Americanas. Ele falou, Sim. faz aí que eu... aí ele falou, faz aí que eu vou analisar se ficou bom ou não. Aí esse jeito fofo dele, né? A pessoa fofa, né? Incrível. Aí ele falou assim, até que não ficou ruim não, mas... Eu falei, meu Deus do céu, deve ter ficado uma porcaria, né? Pra ele falar desse jeito. Aí ele falou assim, Senhora. ainda bem que ele falou. Aí eu falei assim, bem, eu não sei escrever direito, mas a gente vai melhorando. Aí ele falou, não, com a prática, eu acho que vai ficando bom. E aí, simplesmente, com o passar do tempo, ele praticamente estava surtando, porque a gente não conseguia seguir a linha do raciocínio dele, pelo menos eu, e o meu pânico deu quando ele fez um vídeo mostrando como que tinha que montar, né? Como que tinha que pegar o slide, o print e pôr lá na notícia, montar no Word. E eu vi ele falando aquilo, eu falei, gente, ele tá falando em código, não é possível. O que ele tá falando? Só que eu tinha vergonha de perguntar, e aí eu ficava com aquela cara de inteligente e falava assim, nossa, super fácil, né? E não era, porque eu nem dormi, porque eu falava assim, gente, como é que faz isso? Aonde é que ele viu esse link? E foi quando eu pedi ajuda para a Ana, porque eu tinha vergonha de falar para o Kim que eu não entendi nada. E eu e a Ana se matava de dar risada, porque as duas quebrando a cabeça para entender o que o Kim queria. Aí com o tempo, realmente, a gente... Não, vocês também falam assim, eu posso até ser áspero quando falo. Eu sou de boa para falar, é que vocês tudo é cheio de, ai, não, isso, aquilo, outro. Não, você não é de boa, Kim. Tem uma vez que eu negue ajuda pra vocês. Eu falo assim, pô, tá com a dúvida, é só falar. É porque vocês querem que pega no colo, a Lisa fala, bicho, tá ruim, tá bom, tá bom. Não, você tem a doçura de um mamute, de tão fofo que você é uma doçura. Tá bom. Eu lembro que às vezes que Gabriela mandava o texto para Kim, aí como é que é o esquema, normalmente? Kim monta toda uma estrutura, disponibiliza num drive, a gente vai capturando a matriz de todas as notícias e aí vai devolvendo para ele o texto. Então, na verdade, ele tem um trabalho todo de montar e separar as notícias do mês por tema. Em seguida, ele manda para a gente tenta redigir e fazer os recortes ali, tendo sempre o cuidado da fidelização, do respeito à propriedade intelectual, né, daquelas frases ou daqueles textos que a matéria traz, interpretando muito pouco do que é dito, até para que a gente não fuja ao que está sendo ali abordado, mas sempre no finalzinho a gente dá aquela contextualizada, para ver se a grande mídia está reforçando uma narrativa, se aquilo de fato tem eco dentro de uma verdade posta, enfim, ou se é uma perseguição, algum tema que está sendo muito batido no momento atual. E aí eu lembro que de vez em quando pegava o texto de Gabriela e mandava para mim, ele fazia assim, mãe, tenta dar aí uma revisada, porque Gabriela não faz citação, Gabriela não faz pontuação, Gabriela e falava. Ô, Ana, ele falava assim, você tem que fazer citação. E aí eu ficava me perguntando, o que é citação? Eu sei lá o que é citação. Ele está falando, faz citação. E eu falava, o que ele está falando de citação? Eu vou citar quem? Eu falei, estou citando a notícia. Por que ele quer que eu cite o quê? Eu não estava entendendo nada. Eu também tinha o WhatsApp mesmo. A gente passava horas conversando para tentar encontrar
como a gente está contando a história, então sempre é com esse delay, né, de algo em torno de 45 dias, entre um Atlas e outro, então a gente fala tudo no passado. Então, abordava, citava, tentando, até porque a notícia ela já passou. E ter o cuidado, porque como a gente assiste o vídeo diário dele, né, como vocês que estão aí do outro lado também, muitos assistem, a gente ter esse cuidado de não embolar, porque às vezes Gabriela embolava, ela contava as Americanas mesmo, que começou em janeiro e estava ali, já era março, ainda estava rolando Americanas, ela falava a notícia que estava em fevereiro, mas o Atlas era de janeiro, então ela antecipava porque a gente não segregava. Então isso era muito difícil colocar na cabeça, a gente não pode avançar, porque essa notícia ainda é de fevereiro, ou já é de março, então tem que estar freando até onde a notícia cabe. E aí eu lembro um dia, a Gabriela ligou para mim de vídeo. Não, eu ensinei, Gabi, faz uma ligação de vídeo para a gente, depois eu te mostrando aqui. Aí tá ela, Ana, mas essa cadeira, ela não é da minha casa. Eu fiz, claro que não é da minha. Você tá olhando, você tá vendo a minha casa, Gabriela. Eu sei, gente, que seu canal hoje, filho, tem 748 mil pessoas que acessam o seu canal, né? Que fizeram inscrição no canal. E não sei por que cargas d'água, acabou que Rafael, eu e a Gabriela ficamos nisso aí. Não sei se foi para ajudar ou para lhe dar mais trabalho, porque seria muito mais fácil, obviamente, você escolher pessoas que já trabalhassem na área, já tivessem muito mais experiência, mas isso para a gente, de alguma maneira, também tem um lado positivo, porque acabou fazendo com que a gente entendesse muito mais do cenário político do Brasil, a gente percebesse como as notícias são tratadas pela grande mídia, né? Como há uma manipulação em alguns momentos dessa informação, como essas narrativas elas chegam à população, e como pessoas que são muitas vezes até ingênuas, sempre quando a gente às vezes acha que tudo que está no livro é verdade. É verdade para aquele autor que está escrevendo. Então, a gente sempre tem que estar questionando aquilo que a gente escuta, que a gente vê, e como você mesmo fala no seu vídeo. É a minha visão, é aquilo que eu acho, a leitura que eu faço do cenário, mas eu deixo aberto que cada um pense o que quiser pensar. Mas é preciso que pessoas se debrucem sobre o que está acontecendo para dar mais oportunidade a outros olhares, para a gente fazer uma leitura mais ampliada das coisas. Eu sei que Rafa é o mais tecnológico, de nós três é o mais tecnológico. Se tivesse ido atrás de pessoas da área, ia ter que pagar muito mais caro, né? Um monte de obra barata. Escrava, né? O que eu posso fazer? Senão a conta não fecha, né? Mão de obra barata e escrava, né? Você tem que ter dinheiro para contratar, né? Eu não tenho. Então, a gente faz com o que dá. Gabriela falava, vai ter 10 mil pessoas se inscrevendo nisso. Eu falei, rapaz, acho que não, viu? Ela, não vai ter. Eu falei, rapaz, não é, acho que não, viu? No final, não deu 1000. No final, eu acho, na verdade, como foi? Eu acho que eu, quando eu lancei no início, eu acho que tinha tipo, sei lá, 13, aí subiu para 50. Eu olhei assim e falei, rapaz, velho, não acredito, velho, 50? Sério mesmo, ninguém acha que isso tem algum tipo de utilidade? Aí eu comentei em vídeo, eu falei, pô, pessoal, achei que tinha algum tipo de... Achei que fosse algo interessante. Não, é um produto, né? Não é, sei lá, é um produto mesmo, né? Você pode, inclusive, imprimir se você quiser. Eu falei, pô, 50 pessoas só apoiando, aí depois começou a crescer devagarzinho. Aí vai lá 100, 200, 300, 400. Aí estamos ainda lá, né? Igual o canal, travou em 740, o Atlas travou em torno de 800. Mas de boa. Tá se pagando, é o que importa. É o ponto principal. Mas eu acho que na verdade... As pessoas ainda não têm consciência, porque a gente sabe que muitas outras pessoas do meio político
estão usando o Atlas, estão usando a informação do Atlas. Então, o que falta é uma maior consciência das pessoas entenderem o que está sendo noticiado lá. Tem as nossas indagações? Tem, porque nós temos os nossos posicionamentos e você também deixa muito claro, inclusive nos seus vídeos, o nosso posicionamento lá nós estamos contando a história, mas a gente não deixou de pensar o que a gente pensa, a gente não deixou de defender o que a gente defende, mas a gente está contando baseado na imprensa, porque apesar de muita gente falar, tudo que a imprensa publica é fake news, é mentira, mas você tem provado que dá para usar matéria da própria imprensa e contar a história desse país, porque geralmente as pessoas só leem o enunciado, ninguém vai abrir a matéria para ficar lendo o que está lá dentro. Então o Atlas, ele tem esse trabalho que é você que faz de ler, a gente passa para nós os prints, a gente vai atrás, lê, destaca aquilo que você realmente acha importante que a matéria está contando, e no final, lógico, a gente faz indagação, porque a gente quer que quem está assinando o Atlas, quem está lendo, também se pergunte se tudo que está acontecendo no Brasil é normal. Se tudo que está acontecendo no Brasil, a gente tem que apoiar, a gente tem que fazer vista grossa e fingir, tá tudo ótimo. Não tá tudo ótimo. Mas não é porque não tá tudo ótimo que a gente vai desistir. Não pode ser nem 8 nem 80, a gente tem que tentar. Porque às vezes eu olho para trás, e eu já falei isso até para você, Kim, quando eu vejo que a gente passou pela Dilma, eu falo, meu Deus, a gente passou pela Dilma, que viu um cachorro atrás de uma criança. Então você fala assim, se a gente passou por aquilo, o que está acontecendo agora, é só a gente ter a percepção e a sensibilidade de focar onde dá para ser focado, aonde dá para se mexer, aonde dá a gente formar grupo e mudar a situação. Bater na mesma tecla é muito chato, porque tem coisas que por este momento não dá para mudar. Mas tem outras coisas que a gente pode mudar e o Atlas dá essa posição para as pessoas enxergarem o Brasil como um todo, como você diz, um projeto de país, para a gente discutir um projeto de país, não ficar batendo, a gente defende isso, a gente defende aquilo, ok, mas tem muito mais coisa acontecendo no Brasil e que ninguém está dando nem a menor importância, entendeu? E tá lá registrado, né? Fala aí, Rafa. E até pegando um gancho aí, por exemplo, eu acho que as pessoas em si, elas são muito de um reflexo sobre aquilo que elas consomem. E você pega a grande maioria da pessoa, independente de qual seja a parte ideológica sobre o que de fato ela pensa ou segue, você vê, muito na rede social, e eu acho que tem que enfatizar muito na rede em si, visto que a quantidade de informação consumida, disponível ali é gigante, é muito do embate. Então, as pessoas em si, eu acho que você pega assim as pessoas mais à volta da direita, acabam que você entra na rede social, seja no Twitter, que agora é rede X, no Instagram, qualquer outra rede social, é embate para cima, é embate para baixo, o pessoal espera o pior acontecer, vide exemplo, reforma tributária. Por quantas das vezes foi falado, foi alertado sobre os riscos inerentes em cada um dos artigos da reforma tributária. E o pessoal simplesmente esperou, 48 horas, quando estava próxima à votação, para o pessoal se dar conta que, meu Deus do céu, é isso que vai acontecer. Por exemplo, no Atlas em si, no tocante a todos os subtemas ali da reforma tributária, estava presente isso. Mas por quê? Foi falta de notícia? Não. Foi falta de alerta? Não. Mas o pessoal realmente, o pessoal quer muito do embate. E eu acho que o Atlas em si, ele vai muito de buscar solucionar esse tipo de problema. Disso, olha, vai haver o embate, isso assim, é normal dentro de qualquer ambiente, cenário político ou não, que envolvam pessoas, vai haver o embate, isso é fato, isso já meio que é precificado, só que contudo você vai precisar ter essas informações, você vai ter que ter um registro histórico daquilo, porque independente de qual seja o período de tempo, você vai precisar olhar para o passado para entender naquele momento presente. Imagina se a gente tivesse, por exemplo, o que é o produto do Atlas, lá, exemplo, na CPI da pandemia. A gente não tem nenhum contexto histórico daquilo, a gente não sabe efetivamente o que aconteceu nos bastidores. Então, hoje em dia a gente consegue ter um controle hoje de mês a mês durante o ano de 2023 e assim vai permanecer no futuro. O CPI da pandemia, acho que se perguntar aí a qualquer pessoa que fugiu um pouco da mídia, vai falar o quê? Vai falar que teve o Gabas, que eles esconderam,
Vai Sim. falar vai colar nos respiradores. Vai ter o vídeo da Simone Tebet, que foi marcante, ela falando sobre que não é objetivo ficar investigando, né, possível corrupção nos estados. Aí, sei lá, vocês conseguem lembrar mais uma coisa assim? Teve um contraponto. Bastaria, na verdade, o que é que eu acho? O Atlas, ele acaba sendo um memorial mesmo. Um memorial para que as pessoas guardem o que acontece. Porque o brasileiro é assim, a gente tira as pessoas que nos rodeiam, a gente vive daquele momento onde o escândalo acontece. Vou gritar, e é isso. E como você fala, o Brasil acabou, não tem mais chance, a gente já está no fundo do poço. E a gente vai percebendo que se a gente se entrega a esse discurso vitimista, a esse discurso de que tudo Alarmista. acabou, pois é, pessimista demais, a gente acaba não vendo saídas. Porque a vida vai continuar, gente. Amanhã vai existir um amanhã. Então, a gente precisa ter essa memória política das coisas. Imagina se a gente tivesse o exemplo que a gente viu na época das eleições, a Tebet era completamente crítica ao Lula, logo depois vestindo a camisa, defendendo, e estando ali coladinha, e estando fazendo parte, compondo, ficou no último momento da composição da esplanada, sobrou lá o Ministério do Planejamento, encaixaram ela lá. Mas, a priori, ficou ali, ó, babando, esperando a vez dela de embarcar na carreta furacão e acabou sendo agrupada nesse bonde aí. Então, se a gente tem memória, a gente não cai na fala emotiva, porque no país, né, você vai falar de política, quem é que não quer cuidar do meio ambiente, quem é que não quer cuidar das pessoas mais vulneráveis, quem é que não quer defender a educação? Essas são pautas universais, todo mundo fala isso. Aí, quando você depois vê um presidente dizendo que quem ganha até 2 salários mínimos não vota mais no PT, então a gente começa a perceber, então o cara quer que todo mundo permaneça pobre para continuar manipulando, porque se eu não dou informação, eu alieno as pessoas. E a informação, ela é libertadora, né? Porque ela não deixa você cair na falsa promessa, você não deixa as pessoas te enganarem. Então, o Atlas também serve para isso, para contrapor a notícia do hoje com o que aconteceu no mês passado, né? Então, é uma memória viva. E a memória viva contada... É um livro de história, né? Querendo ou não. Querendo ou não, é um livro de história. Não tem como não ser, porque está retratando os fatos que aconteceram, né? É um livro de história mensal. É literalmente um livro, né? Dá mais de 100 mil palavras, dá mais de... Estamos 400 folhas agora, vocês escrevem demais, falam, pô, vai mais direto no ponto. Ô, Kim, mas sabe que eu acho legal também no Atlas? Que é tipo assim, o pessoal da militância da direita, mesmo os políticos, a parte política desse espectro da direita, eles às vezes vêm de rede social, vêm dessa coisa de fazer tudo por um like, fazer tudo para ter engajamento, e o Atlas, ele age justamente nisso. Ele até dá uma pinçada nesses temas que está todo mundo falando, mas ele vai mais fundo no real problema que está acontecendo nos bastidores, e essas pessoas não estão vendo, não estão dando atenção, ninguém fala sobre, entendeu? Que nem o último caso, falaram que o presidente atual falou sobre o Senado ou a Câmara, eu não sei o que ele tinha dito de maneira depreciativa, mas esqueceu que você tem um vídeo feito da quantidade de vezes que ele falou de uma governança global. Então, assim, você foca numa coisa e esquece da outra que é muito mais importante. Um governo mundial, um governo onde essas mesmas figurinhas carimbadas é quem querem dominar tudo. E as pessoas ficam batendo ali na mesma tecla, batendo, isso vai cansando. Tem até outro exemplo que eu achei até melhor, e dá até para trazer outra discussão, que foi, acho que no Atlas, acho que foi, não sei se foi de setembro, ou foi do mês passado, e foi tu que escreveu, se lembra da Lava Jato?
de uma festa da Lava Jato? Porque Sim, muita gente criticou o seguinte: olha só, a Itaipu está patrocinando um evento anti-lavajatista, cheio de militante lulista, a turma do Prerrogativas, Mônica Bergamo, os juristas, todo mundo de esquerda, Ronaldo Azevedo, isso é um absurdo. Aí todo mundo ficou na crítica do, pô, isso é absurdo, olha o dinheiro que está sendo gasto. E aí, pô, isso eu trouxe em vídeo, né, acabou sendo um dossiê, e aí foi pro Atlas, onde está sendo registrado que este evento aconteceu, só que dando a profundidade e a importância que vai além do dinheiro. Porque o que é que a gente está mostrando lá? Foi o que eu trouxe em vídeo na época. Olha, os coordenadores desse evento são pessoas que fazem parte assim de um entorno muito próximo ao Lula, que além dos convidados, né, que tá lá, que vai palestrar, fazer uma coisa, você tem os coordenadores, que eram 3. Um era o Valfrido Vardi, bem conhecido, padrinho político do Boulos, e o outro era o Xixo, só chamar pelo apelido, o Xixo. E aí, na hora que eu bati o olho, por já ter acompanhado essa história do Xixo lá atrás, que foi a questão, inclusive, dos prints, do trote lá do Apio, né, o juiz da LOL22, que era a senha dele. Sim, Aí, quando eu vi, eu falei, pô, olha quem é. E aí, a gente retrata no ato, mostrando, ó, o Xixo, que é um dos coordenadores, é esse cara aqui, ó, que tá no Conselhão, que tá aquilo outro, que tá envolvido nesse caso aqui do escândalo do Apio, e que, quando o Dilma foi descondenado, o primeiro dia que ele não viu mais o sol quadrado, ele foi curtir uma festa na casa lá do Xixo. Ou seja, imagina, você sai ele não tava na prisão, né? Tava na sala especial da PF. Você sai na sala especial da PF e a primeira noite você passa na casa de seu amigo que agora tá sendo patrocinado, que o evento que ele tá coordenando tá sendo patrocinado pela Itaipu. Então você vai mostrando como é que as coisas vão se dando no Brasil com essa profundidade, né? Além do... Você conta o fato histórico e vai trazendo esses outros elementos sempre com... E até falando isso daqui, ó, já puxando outra coisa, tem um link bonitinho pro cara poder puxar. Teve coisas que ao longo do tempo eu notei que elas foram apagadas. Teve 2 que eu consigo lembrar. Uma delas foi quando teve aquele escândalo da chuva. Escândalo não, né? Aquela catástrofe das chuvas. Sim. Na região de São Paulo. Que a turma da Globo fez piada, a Globo da Globo falou, né, se preocupa não, é só assim, o temporalzinho é pra mais... Vai ser um temporalzinho. E começou a relativizar. Inclusive, a Globo foi criticada por jornalistas falando, cara, quando acontece algo assim, quando pode acontecer algo assim, um problema, é papel da imprensa ajudar a alertar a população, falar, olha, vai vir um temporal, evite tal coisa, evite tais estradas, evite tais localidades, só vá se for extremamente necessário, não trate com brincadeira. Você tem que alertar as pessoas. Às vezes, se as pessoas são alertadas, elas deixam de ir. E aí o próprio cara que relatou esse campeonato falou, eu deixei de viajar para esta região porque eu vi. E eu tenho esse costume de olhar a previsão do tempo, porque eu morei nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, independente se o jornal era de esquerda, de direita, etc, tudo mais, eles tinham esta preocupação com a população, o que não tem no Brasil. Não vou nem começar a falar de Globo. E aí eu sei que falamos sobre isso, eu registrei esse vídeo, e aí no mês seguinte, né, assim, eu registrei esse vídeo, eu trouxe em vídeo, aí no mês seguinte, escrevendo Atlas, na hora que foi colocar lá o print pra... Não foi nem isso, a Mariana que revisa pra deixar o Atlas bonitinho, ela falou que essa imagem tá sem print, quer dizer, não sei se a imagem tava sem print, algo assim do gênero, clicava você não conseguia ter, ou foi vocês mesmo que falou que não... Eu não lembro como foi, sei que na hora que clica no print pra ver, não tem mais o vídeo, o post foi excluído. Eu falei, olha, a Globo excluindo, a Globo devia guardar aquele vídeo para mostrar assim, ó, o nosso erro, virar ali um exemplo do que não fazer quando você é um jornalista. Porque assim, o evento já aconteceu. O evento já aconteceu. Assim, jornalismo, a turma tá preocupada com o dia. Você apagar, você não vai evitar o problema. A Globo apagou um mês depois. Por quê? Porque a Globo tá abafando, tá fazendo uma queima de arquivo. Isso é um absurdo. E aí outra coisa que esses dias eu notei que foi apagado, escrevendo agora sobre a bucha, no de novembro, no Arquivo Nacional apagaram o dossiê que os militares fizeram sobre as matérias do Roberto Campos no Globo. Eu achei isso muito estranho. Eu fiquei assim pensando, rapaz, como é que a turma apagou, velho? Por que apagou? E eu já pesquisei. Eu falei, não, às vezes mudou o link, tá tudo lá, menos esse dossiê. Tentei colocar Roberto Campos Globo, peguei palavras específicas que ele escreveu, não tem mais. Não tem mais.
Estão blindando a família do Roberto Campos, viu? Estranho isso daí. Tem algum liberal no Arquivo Nacional. É todo estranho. Mundo, é todo estranho. mundo junto e misturado. Pois é. Muita prudência e sofisticação. Pois é. Eu acho que até escrevi no Atrás da Tana, eu falei, ó, esse arquivo aqui não está mais disponível. Porque esse dossiê, inclusive, eu trouxe no episódio do Instituto Hudson, que acho que está no Atlas de agosto, de setembro, porque tanto o Herman Kahn, que era o presidente do Instituto, teve o seu livro prefaciado pelo Roberto Campos, e o Roberto Campos recebeu quando ele veio ao Brasil, como Robert Paneiro, que era o número 2, o articulador que veio ao Brasil para tentar, desde no início de 60, buscar apoio para o projeto. Ele veio e a primeira pessoa que tentou procurar foi o Roberto Campos, que ele se tornou amigo na época que o Roberto Campos era embaixador em Washington. Eu já tinha usado esse material. Eu falei, o material agora saiu, não está mais disponível? Estão blindando? Ah, tá estranho aí, viu? Verdade. Pouquinho, até eu falo. Pode falar. Não, fala você primeiro. Quando eu estava escrevendo sobre o ministro da Comunicação, o Juscelino, eu ficava espantada com a quantidade que tinha de informação sobre os escândalos envolvendo ele. E eu também ficava assustada pelo fato de que essa militância da direita sequer falava, sabe? Pegava em uns itens, mas o cara estava fazendo coisas que estavam sendo noticiado. Tinha matéria dizendo. Eu falo que até eu, quando estava escrevendo, me deu uma crise de riso, que eu falei, gente, quem olha a carinha dele, redondinha lá, do pimpão, você fala assim, meu Deus, esse cara está envolvido em tanta coisa que você fica com medo, sabe? Aí você começa a rir, você fala, o Brasil está tão lascado que você começa a rir de uma pessoa que tem um nome tão envolvido. E, ao mesmo tempo, você fica decepcionado, porque você fala assim, qual que é o engajamento que tem uma notícia dessa? Tem só um hype rápido e depois todo mundo esquece, porque tem que bater numa causa tal, de tal lugar do judiciário, disso e aquilo. Gente, tem muita coisa acontecendo no Brasil. Não pode ficar, igual você falou, que monotemático é chato demais. É chato. Tem muita coisa que precisa da união mesmo das pessoas, principalmente do quadro político, porque a população, ela só tem o direito de 2 em 2 anos tentar mudar nas urnas, tentar votar e mudar. E muitas das vezes a gente é enganado. Você vota num cara que fez uma campanha, que botou a camisa do Bolsonaro, sou Bolsonaro desde criancinha. Chega lá, o cara não faz, tá bom, mas é uma tentativa de acerto e erro. Você vai acertar uma hora, vai errar, mas você não pode simplesmente cruzar o braço e falar, não quero mais saber, como até o Mainardi tinha falado, eu desisto do Brasil. É fácil ele falar isso morando em outro país, ou se não, tipo assim, numa casona. Bota todos nós lá para morar com ele, entendeu? Essas coisas, desistir não existe essa palavra para o brasileiro. A gente não pode desistir de nada, tem que continuar. Eu estava pensando nessa linha também. Uma coisa que o Atlas eu acho que ele é uma fonte de informação, porque, repara, se cada deputado, cada vereador, vamos lá, vereador, deputado estadual, deputado federal, eles têm um staff de assessores, de pessoas que trabalham com eles. Eles têm a matéria na mão, eles têm a denúncia na mão, eles têm toda a informação dada pela grande mídia na mão. Tem a matéria, tem tudo ali, o link original, tudo. Então, que trabalho seria convergente em prol do Brasil se essas pessoas se dedicassem a pegar? Meu foco é defender a parte, vamos lá, ESG. Tentar frear essa agenda da ONU, essa agenda 2030, se eu quero focar para frear isso no Brasil, porque eu já sei que isso daí vai trazer um prejuízo imenso a pequenos e grandes, fortalecendo os monopólios, os oligopólios, porque quem vai poder certificar? Quem tem grana, quem é grande. O pequeno ele vai acabar sendo engolido
nesse processo, não vai diminuir a capacidade dele de negociar com quem quer que seja. O grande vai lá, compra, chancela ali com a marca dele e tá ótimo, cresce mais ainda. Então, nesse governo que a gente está vendo aí, quem tem sempre mais. E quem não tem, nunca vai ter nada. Essa é a lógica do governo petista, né? Então, eu acho que o Atlas, ele serviria para isso. Você não teria nem o trabalho de buscar os pontos para judicializar. Não é assim que eles agem? Vamos usar a mesma estratégia. Por que esses deputados ditos, né, conservadores, de direita, que estão engajados pelo projeto do Brasil, mas não, o pessoal fica ali atrás, meio que cultivando o próprio ego, cultivando as suas vaidades, de ser o melhor, de ser aquele que tem mais engajamento, aquele que de repente está sendo até patrocinado por marca, recebendo um presente disso ou daquilo outro, e não se envolve, fica ali preso naqueles 4 anos, naqueles 8 anos. Gente, o Brasil, ele vai passar disso, ele vai... a gente tem que pensar no Brasil que eu quero para o meu neto, o Brasil que eu quero para o meu bisneto, eu quero um Brasil que ofereça oportunidades a mais pessoas de buscar, né, buscar algo melhor, melhorar a sua vida. Então, o Atlas ele teria esse papel, só que as pessoas, além de não ter memória, as pessoas, eu digo, a política, principalmente a política, porque a gente olha que daqui a pouco está brigando, daqui a pouco está tudo sentando junto para jantar. Então, sabe, como o Romário essa semana que estava junto com o... Como é que é? Humberto, esqueci Humberto, do PT? Costa. Humberto Costa. Estava lá junto e misturado. E aí, gente, meu Deus do céu, o que é o cara que está no PL, que teoricamente lá dentro é oposição ao governo, tá de tititi, tatatá com essa galera? A gente sabe que a política é uma arte de negociar. É a arte de você convencer. Agora, convencer com argumento. Se você não tem argumento, fica só na lacração, você nunca vai convencer as pessoas. Então, eu acho que o Atlas serviria para isso, para despertar. Ana, você está inflando o ego do Atlas ou está valorizando ainda mais? Não, a notícia está aí. Mas a notícia do jornal, passou um mês, o jornal se perde no meio desse universo de diversidade de canais que hoje a gente tem. E por ele ser um veículo digital, né, o Atlas ele tem um formato virtual, você pode recortar ali partes e mandar para suas bases e trabalhar aquilo de perto com aquelas pessoas que lá na frente vão exercitar a cidadania na escolha do voto. Agora a gente esquece tudo, parece que cada eleição você junta todos os arquivos, deleta e acredita em tudo que aquela galera vai oferecer ou vai prometer. 2024 está ali, gente, a eleição é ano que vem. Quem é que está pensando? Quem são os vereadores da sua cidade? Como é que Mas, vereador nada tem a ver com Brasília. Claro que tem. Vereador que forma deputado estadual, que forma deputado federal, são as lideranças da sua região. Então, a gente precisa exigir esse controle social com os nossos políticos. Eles são representantes do povo. E a gente precisa cobrar mais. Mas aí também não... Nesse ponto aí eu nem bato muito, porque assim... Também cada um faz o que quer, né? O Atlas não tem como objetivo educar nenhum político, nem que assim, políticos usem isso daqui. Acho que o principal objetivo do Atlas, desde que eu quis fazê-lo, é registrar a história do Brasil. Tá lá registrado, é um documento histórico, é um livro, tá ali, cara, é um livro do mês, do resumo dos principais eventos a nível nacional no mês de janeiro. Pode ter tido outras coisas importantes? Pode. Agora sim, tem muita coisa ali, muita coisa. Você pega aí a média nelas por elas, poderia ter umas 950 imagens que variam de notícias, vídeos, postagens importantes em rede social, ou, sei lá, uma notícia antiga, ou um documento oficial. Você vai ter isso daí.
Assim, pô, é uma quantidade boa. E tá lá sempre divididinho por tema, etc, tudo mais. O objetivo é esse, ajudar isso daí, registrar a história do Brasil. A turma sempre falou, poxa, não tem ninguém fazendo isso, não tem ninguém fazendo aquilo outro. Vídeo, eu acho que tem alguns problemas, porque primeiro o vídeo se perde, vídeo tem um problema da plataforma, às vezes, sei lá, desde a plataforma remover, a forma como você aborda, a questão da limitação, o vídeo, sei lá, você fez um vídeo sobre um tema, às vezes tem 1 hora, às vezes as pessoas já não querem ver. E aí, quando você coloca num papel, você tem hoje, inclusive, as ferramentas que você não tinha no passado, né? Antigamente você tinha o índice remissivo. Hoje em dia você tem um Ctrl F, que é muito melhor, né? Antigamente você olhava lá uma palavra que você queria no índice remissivo, sei lá, Lava Jato, tá na página 420, né? Lula, sei lá, falando isso, tá na página tal. Agora você dá um Ctrl F, você pode chegar, poxa, eu quero saber sobre esse assunto. Deixa eu ver, eu mesmo fiz isso, deixa eu dar um exemplo, ó. Agora, quando o Hélio Dória foi demitido, acho que no mês passado, setembro. Setembro. Isso, Hélio Dória. E aí eu falei, pô, o cara foi demitido. Deixa eu ver o que tem de interessante, né? Todas as presepadas que esse cara fez desde o início do ano, para ver se já não tinha motivo, né, para sequer ter sido contratado. Então, sei lá, você abre o PDF, eu dei Ctrl F, Hélio Doyle. Aí eu fiz isso para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Aí vi o que tinha. Depois eu, em vez de botar Hélio Doyle, eu coloquei EBC. Aí peguei o que tinha de EBC em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Depois eu olhei, eu botei a palavra TV, porque vai que eu falei na matéria só TV do Lula, não falei EBC. E aí tinha mais coisinha. Então, assim, até a pesquisa fica fácil. Porque o grande ponto é o seguinte, você quer pesquisar. Se você sabe o que você quer pesquisar, beleza. Você vai ali no Google, você vai achar. E quando você não sabe o que você quer pesquisar? Quando você quer pesquisar, por exemplo, um escândalo envolvendo a EBC, você vai colocar o que no Google? Escândalo EBC? Aí você vai ter que contar com a boa vontade da imprensa de ter escrito alguma matéria falando que isso na EBC foi um escândalo. E tem muita coisa que eles não falam assim. Tem muita coisa que é, por exemplo, uma notícia que saiu no Guilherme Amar, foi do Metrópolis. A EBC diz que as novelas da Record, as novelas bíblicas da Record, não os interessa. Aí, assim, isso não é um escândalo, mas mostra o governo Lula, pô, alguma novela cristã não presta. Mas ele falava lá que, não, mas a gente tá pensando aqui em trazer algumas obras da Europa, da Argentina, etc, tudo mais. Vai, cadê aquela esquerda que desvalorizar a cultura nacional, isso, aquilo, outro? Você tá dando dinheiro para outro país? E só porque é cristã não presta? Então, isso você não, como é que você vai pesquisar isso? Você acha que vai botar o quê? Hélio Doyle, EBC, e no meio do percurso o Google vai te apresentar isso? Quem já fez uma pesquisa normalmente vê que quando você faz uma pesquisa, normalmente as primeiras páginas, as notícias são quase as mesmas, só que uma saiu na Folha, outra saiu no Globo, outra saiu na Veja, outra saiu no Metrópolis. Mas é o mesmo tema. Mesmo tema, não é assim, uma notícia de cada tema. Qualquer pesquisa no Google é assim, ele pega as coisas por tema. Então, o Atlas, ele te dá essa possibilidade, né? Ele dá essa possibilidade da gente realmente saber. Você quer exemplo, notícias mostrando por que a economia falhou. Você vai colocar o quê? Sei lá, PIB desacelera. Aí vai ter várias notícias falando disso, mas normalmente sempre são notícias mais recentes. Aí você vai fazer o quê no Google? Vai colocar lá no filtro, pô, me mostra só desse mês, desse mês, desse mês, desse mês, desse mês. Se você vai no Atlas, e aí o Teixugo sempre escreve esse capítulo de economia, tem lá um subtema, indicadores do fracasso. Então, sabe, umas trocentas notícias em sequência. Queriam pauta notícia. Já diz, ó, tá caindo, tá surpreendendo negativamente, tá revisando para baixo, só, sem parar, de janeiro a janeiro. Todo mês tem esse capítulo, porque é só notícia ruim. E tá lá, é realmente assim, ó, tá aqui, ó, tá organizado. Tá tudo organizado. A história tá organizada. E, assim, nem a esquerda tem. Não tem ninguém da esquerda também contando a história como um todo. É porque a esquerda ela também não tá nem muito preocupada com isso. A grande preocupação da esquerda é manter a narrativa, né? A metanarrativa. E o que é que eles tentam criar? Bolsonaro foi o maior ditador autoritário, né, que teve aí na história desse planeta Terra, tem que ser dizimado, os seus apoiadores não merecem nem existir, e eles macetam isso todo santo dia,
aí que ele não comprou aquilo, aí que aquilo outro, aí que ele fez deboche, é sempre, e eles vão massificando isso. Aí você chega pra pessoa e pergunta, tá, mas quando foi que ele fez isso? Tu podia me apontar? A pessoa não sabe. Não sabe, porque é o que tá no ar, é a metanarrativa, é as impressões finais do que sobra. E no nosso lado, não, pô, estamos contando aqui, ó. Estamos contando, registrando, tá bonitinho, ó. Você pode entender porque o Lula é um vassalo entreguista neoliberal, tá aqui, ó. E ele vai ficar puta da vida. Até pegando um gancho aí. Como é, Rafa? Pode falar, Ana. Sim, por exemplo, como o Kim tinha falado, que todo santo mês, 10 de janeiro, eu sempre escrevo a parte de economia. Todos os subtemas, o que você imaginar. E, pelo menos o que eu vejo de economia, e eu acredito eu que não seja diferente do tema de escândalos, a parte de ESG, mercado de carbono, você sente que você vê basicamente a tendência de como aquela discussão ela tá decorrendo no decorrer do país. Então você pega, por exemplo, a economia. No início era a discussão da seguinte forma: no decorrer do ano em si, aí foi mudando. Eita, qual vai ser a meta fiscal? Vai passar o arcabouço? Aí a gente basicamente todas as matérias ali enunciavam sobre isso. Aí, arcabouço fiscal aprovado, pronto. O arcabouço, e tem uma coisa que tem que enfatizar, e eu estava escrevendo isso hoje à tarde. A meta fiscal do arcabouço aprovado, no início, para esse ano, era de menos 0,5% do PIB. Hoje, eu li, a matéria estava escrevendo, já estão falando em déficit de 2%. E isso não está noticiado no Atlas e o pessoal simplesmente só vai se dar conta quando chegar realmente a conta para todo mundo pagar. Eita, mas minha gente, durante todo o ano passou toda aquela temperatura analisando, gente, vai fracassar, o Brasil vai dar errado. E o pessoal simplesmente, minha gente, poxa, uma coisa que eu até hoje em dia eu acho muito de um absurdo. Exemplo, teve uma empreiteira aí, não vou nem falar o nome, que pediu um crédito de 100 milhões de dólares para acho que foi o BNDES, e o pessoal achou um gigante de um absurdo, e realmente é. Só que se você pega, poxa, o pessoal pediu um crédito de 100 milhões, na época dava 480 milhões, vamos arredondar para 500 milhões de reais de crédito. E o pessoal simplesmente ignorou o fato do PAC verde do Lula, de ser de 1,7, eu acho que já são 2 trilhões de reais, falando de temas totalmente abjetos. Exemplo, vamos colocar 600, 700 bilhões para cidades sustentáveis. O que é uma cidade sustentável? Então, são um dinheiro nosso, meu, seu, de todo mundo aqui, que está sendo gerido, está sendo direcionado para pontos em si, as quais a gente não tem sequer ideia, que não vão gerar nenhum tipo de projeto de país, que não vão solucionar problemas reais, e a gente precisa noticiar isso, e é justamente o Atlas, o qual acho que o principal elo que faz essa função. Outra coisa, Rafa, é quando as pessoas ouvem assim, o déficit vai ser de 2%. Aí, quando a pessoa olha assim, 2% é tão pouco. Gente, é um rombo nas contas públicas absurdo que o Brasil está amargando mês a mês. Então, isso, se for projetado, se a coisa continuar do jeito que está, com essa recessão real, onde as pessoas... essa semana eu conversando com alguns representantes que trabalham com lanche infantil, com doces, dizendo, Ana, eu estou vendendo apenas 30% do que eu vendia. Então, do meu 100%, eu só estou vendendo 30%. Estou voltando para casa com toda a minha cartela de clientes, com um déficit de pedidos absurdo. As pessoas não estão comprando quase nem o essencial. Então, quando você vê isso, a gente não completou ainda 1 ano de governo, pessoal. 1 ano não completou ainda. Então, ao mesmo tempo que é desesperador, quando a gente lê essas notícias, a gente diz, não, a gente precisa estar informado. A gente precisa consumir essa informação para a gente poder, primeiro, se antever aos problemas que vão surgir, até os nossos
investimentos, o que é que a gente vai arriscar, o que é que a gente não vai arriscar. E a gente está ali o tempo inteiro acompanhando as coisas e não desistindo também, porque também a gente vai... O nosso amanhã vai existir, né? O amanhã vai existir. Então, isso é muito... traz uma aflição, de alguma maneira. Eu compreendo isso. Mas a gente também tem que olhar pelo outro lado. A gente precisa sobreviver a esse período. Ô, Ana, você estava falando da parte do pessoal não estar comprando nenhum essencial. A empresa do meu marido trabalha com gênero alimentar. E esse ano, eu comentei até com o Kim, nós nunca vimos nada igual, nada do que está acontecendo esse ano. As pessoas não estão comprando. Os mercados estão comprando, assim, o essencial, e as pessoas que vão no mercado também só compram o essencial, sabe? Então, é o que você falou, está falando de um governo de um ano. E pegando também o gancho do que o Rafa falou de sustentabilidade, desse PAC, não sei o quê, eu falo que eu tenho uma raiva. Quando alguém começa a falar sustentabilidade, eu pego minha bolsa e saio andando. Eu falo, gente, que preguiça. Tudo é sustentabilidade. Eu fui pro médico, e o médico conversando comigo, falando, ai, que bom que agora tem sustentabilidade na medicina. Eu fiquei pensando, gente, mas o que isso tem a ver? Sustentabilidade, quer dizer, virou uma pauta que todo mundo fala como se isso fosse sinônimo de virtude. Quem fala sobre isso está demonstrando que é virtuoso, sabe? E eu acho isso tão desagradável, o ponto que as coisas estão chegando e as pessoas estão olhando para um lado, enquanto as coisas que estão ficando realmente preocupantes estão indo para o outro. Eles estão usando certas coisas para conseguirem o que eles querem. E as pessoas não estão dando atenção nisso. Os políticos, né, que a gente fala, lógico, a sociedade como um todo abraça o que está no hype do momento também. Porque o conhecimento ainda não é um negócio assim muito, sei lá, que chama a atenção. É muito mais fácil parar e assistir aquele vídeo de 1 minuto que o cara tá fazendo uma pergunta e o cara de esquerda tá falando algum absurdo no meio da rua, do que um vídeo, sei lá, mais informativo. O pessoal gosta disso, o pessoal quer lavar a alma. Por isso que eu reclamo tanto. Para de lavar a alma, quer lavar a alma, vai na igreja. Para! Meu Deus do céu! Tá vendo que tá dando errado isso, lavar a alma? Sim, você não gosta de ninguém falando vai lavar a alma. E eu não posso ouvir a palavra sustentabilidade. Tem hora que eu tenho vontade de pegar um papel, amassar e jogar mesmo ele em branco só para falar assim, não, eu não sou sustentável. Não quero ser sustentável. Porque a gente fica com raiva desse tema, entendeu? É, verdade. É porque, em suma, ele tem sido muito desvirtuado por esse discurso romântico. Né? Exatamente. É uma coisa que as pessoas buscam em Lula, aquele Lula de lá, da primeira gestão, que tinha aquelas pautas de Brasil, de trabalho, de chão de fábrica, de fortalecer a indústria nacional. Esse Lula não existe mais, gente. Esse Lula traiu o Brasil, traiu as pessoas que confiavam nesse partido, aquela chamada ala do PT raiz. Ela foi engolida por essa galera que está do imperialismo americano. A galera só quer o poder pelo poder. É tudo amiga de Biden. Só quer o poder pelo poder. E também tem isso, a população como um todo, ninguém quer destruir o meio ambiente, ninguém vai falar, sou malvadão, quero destruir. Mas se você tiver aqui, entre a tecnologia, entre você promover mais conforto para o maior número de pessoas, dentro de uma maneira coerente, você vai fazer. Ninguém vai sair derrubando árvore para falar assim, sou malvadão, derrubei uma árvore. Ninguém faz isso. Mas eles abraçam essa pauta do ESG e da sustentabilidade como se fosse assim, não, o ser humano é muito ruim, ele só quer destruir. E esse não é o foco. As pessoas, elas têm consciência, as pessoas querem fazer o melhor em relação ao meio ambiente. Só que elas estão se sujeitando a viver miseravelmente para conseguir deixar uma árvore em pé. Isso é absurdo. Isso aí é o que a esquerda faz em tudo, né? Igual na pandemia também, que é negacionista, sendo que as pessoas, cara, ninguém tá contra a ciência. As pessoas só querem ter o direito para fazer o que elas quiserem. Aí, aí é o que a esquerda faz em tudo. Mas, enfim, aqui encaminhando pro nosso finalmente, o pessoal não ficar cansado da nossa cara também. Sei lá, pensando assim, nesse quase
assim, a gente já escreveu 10, então 10 prontos, estamos no meio do 11º. O que tivesse, sei lá, o que dá pra falar assim, que, pô, né, isso daqui, na minha, sei lá, não digo na minha vida, mas assim, pô, isso aqui eu achei interessante, isso daqui, pra mim, me foi útil. Eu, podendo até começar, né, ter o Atlas organizado, além de me ajudar, muitas vezes, quando eu quero fazer um vídeo, tem alguma coisa que tá ali já bonitinha, eu pesquisar fica muito mais fácil do que quando eu tinha que gravar o número do episódio na cabeça. Minha memória é boa, mas tinha vezes que fala, nossa, velho, não tô achando. Mas agora tá muito mais fácil. Muito mais fácil mesmo. E outra coisa também que eu acho que acabou me ajudando muito é porque eu gosto das coisas minimamente organizadas. Eu não sou o mestre do Adobe Photoshop, sabe, aplicativos que trabalham com área de design gráfico, mas pô, eu gosto de ver as coisas assim um pouquinho arrumadas, seguindo um certo padrão, sabe? O print assim, ó, no esquadro, pelo menos, faz limpinho, né, de alguma forma, começa. E aí, por conta do Atlas, né, e até por questão de print, etc., eu comecei a pegar o traquejo, até de brincar com o código do CSS, né, o HTML da página, começar a modificar uma coisinha aqui, uma coisa a colar, e o que acabou até... Você acha que dá pra falar que acelerou o processo até pouca coisa do vídeo, porque antes eu tinha que bater o print do título, depois eu bati o print, às vezes, da parte da data, tinha que juntar os dois, depois botar uma logomarca. Agora, sei lá, teve um trabalho inicial até aprender um pouco de automatizar a coisa, mas agora bate o botão, tá lá o print bonitão, coloca lá redondinho, e você vê que muita gente às vezes vê uma notícia interessante, bota uma marca d'águazinha, né, para fazer a conta da pessoa circular, ela achou uma coisa interessante, né, ela conseguiu algum tipo de crédito. Aí eu falo, pô, eu consegui achar um formato, acho que deixa bem bonitinho ali a notícia, com a logomarca do negócio, etc. Eu não preciso nem colocar nenhum tipo de marca d'água, para quem me conhece, saber que aquilo ali fui eu que fiz. Assim, isso pra mim foi... Eu gostei. Nesse nível. Eu conheço esse print aqui, esse aqui eu conheço. Tem um lugar que sai assim. Não tá original. Essa é a melhor parte. Além disso daí, também, cara, eu já sabia disso, né? Que conforme você vai fazendo uma coisa, você vai vendo coisas que você não via antes. Pô, em janeiro, como eu não tinha tido a ideia do Atlas, eu não tinha um link de nada. Nossa, o trabalho, meu Deus, janeiro e fevereiro. Eu ainda falei, pô, Rafa, março a gente não vai ter mais esse problema dos links. Porque não tá, né? Pra que eu vou salvar link? Aí agora, quando eu vou fazendo o vídeo, eu já vou salvando os links, né, no PowerPoint assim embaixo, vocês não conseguem ver. Mas quem já, acho que quase todo mundo já abriu o PowerPoint. Na parte de baixo, tá, sei lá, né? Além da tela, tem uma parte ao redor. Aí eu boto embaixo o link lá, que aí Gabriela depois ela vai pegando as manchetes, ela cola no Word, cola o link, bota lá bonitinho. E eu ainda reviso pra ter certeza que ela colou direito. Nunca sabe. Mas enfim. Não tá errado. É uma coisa também que ajuda. Eu falo assim, pô, você vê que, né, conforme o tempo vai passando, né, novas coisas vão entrando que vai tornando um trabalho um pouco mais simples. Em janeiro, pô, eu fiquei falando de texugo, bate o print assim, junta, cola. E era o trabalho que a gente tinha de montar o print para poder colar no Word. Agora, isso aí, Gabriela, ela fala, pô, eu sou estagiária. Com todos os problemas, né, com todas as imperfeições. A coisa que eu sempre falei com ela, eu falei, pô, mas tu tem a boa vontade, né? Que eu acho que é um dos principais pontos em qualquer, sei lá, qualquer pessoa que já trabalhou na vida sabe que boa vontade, cara, é 90%. Ninguém sabe nasceu sabendo fazer nada. Em nenhum trabalho. Às vezes quem tem algum tipo aí de lojinha, empresinha pequena, empresa grande, tenho certeza que tem essa percepção. Muito melhor ter um funcionário dedicado do que, sei lá, qualquer outra coisa. E aí, Gabriela, sei lá, tu dá pra ela os prints de manhã, dá assim de noite, te manda assim uns 40. Fala, nossa, velho. Amanhã ela termina. Fala, é bom assim. Trabalha aí, filha. Vai que é tua. Segue aí. Por isso que eu falo, a rainha dos prints. A pessoa bota a bunda na cadeira e trabalha. Eu falei, pois, eu quero funcionário assim, trabalha. Sabe? A qualidade vai melhorando, mas tá trabalhando, é dedicado. Isso aí é bom. E aí, tem isso daí. Então, essa questão do Atlas, de trazer uma organizaçãozinha, e acho que torna o vídeo mais bonitinho, né? Eu gosto, então, tá no jeitinho lá, pra ficar bem fácil, pro cidadão comum
Você grifa as palavras, colorido. Vai ficar aqui, ó, bem bonitinho, tá vendo aqui, ó. Presta atenção. Para facilitar, para você entender onde estão os contrapontos até da própria matéria. Enfim, isso eu acho que o Atlas acabou ajudando no material que eu faço em vídeo. E também dá uma percepção. Minha memória é boa, né? Eu sempre digo isso, mas eu acho que, como tá escrevendo todo mês, tá revisando, tem coisa que às vezes eu não, sei lá, não lembraria, que às vezes é o que acaba virando um dossiê, e que com o Atlas, às vezes vocês escrevendo, a coisa chama atenção. A última, inclusive, eu até lembro, foi mês passado, no Atlas do mês passado escrevendo, e foi engraçado, porque casou no dia que saiu umas notícias do Milei, Texugo vai lá no grupo e fala, olha isso aqui, velho, desde setembro, a mulher aqui do Milei já tava aqui, ó, conversando com os petistas. Eu falei, olha que interessante. E aí você vai vendo como tem algumas coisas que pegam o brasileiro surpreso. Aí você fala, pô, até eu fiquei assim meio assim surpreso, e olha que eu tinha comentado sobre esta exata senhora se encontrando com os petistas, mas você mesmo se esquece às vezes. Só que aí o Atlas tá lá para lembrar, fala, não, cara, as coisas não acontecem do nada. Já tinha alguns acenos, tinha algumas coisas mostrando, é você que não acompanha o noticiário, é você que não acompanha a notícia, é você que não procura se informar. Mas diversos movimentos não acontecem do dia para a noite. Mas vai vocês aí agora. Quem que vai? Vou eu. Para mim, o que mais me acrescentou no Atlas é realmente saber os nomes das pessoas que estão envolvidas no deep state mesmo, sabe? Porque a gente vai aprendendo sobre política, vai aprendendo o que está acontecendo, mas a gente não sabe a real história por dentro, o que está acontecendo. A gente não sabe quem está ligado com quem que está fazendo conchavo com quem. E no Atlas tem tudo explicado, tem os nomes, tem as pessoas, no que elas estão envolvidas, por que elas agem desse jeito, quais são as alianças que elas estão fazendo, quais são os interesses, inclusive fora do país, com quem que elas estão se aliando fora do país. Isso, para mim, foi o que o Atlas mais me acrescentou, porque do mesmo jeito que começou no susto, né, eu fazendo as coisas sem nem saber o que eu estava fazendo direito, hoje eu presto muito atenção nos nomes que estão sendo colocados ali. Então, quando eu assisto uma outra matéria, ou quando eu vejo alguma coisa que saiu na mídia, eu falo, opa, essa pessoa aqui tá ligada, eu escrevi isso no Atlas, estava lá no Atlas. Então, eu acho que o Atlas ele serve para quando falta memória da gente para saber os nomes, assim como aconteceu agora recentemente com o Moro e o Dallagnol, né? Que a gente fala assim, poxa, o pessoal está perguntando, preocupada, eu voto, todo mundo sabia o que seria. E cobrando uma união de direita, você começa a entender quem está por trás de tudo isso, quem são as pessoas que estão aliadas. E no Atlas tem tudo isso, tem desde o começo, onde que começou isso, como que começou, qual era a intenção. Isso é muito importante. Para mim, é o que mais me acrescenta no Atlas, é isso, é saber os nomes das pessoas, quem são e com quem eles estão envolvidos. Eu acho que pegando essa linha aí de Gabriela, o Atlas, ele, para mim, me ajuda, assim, todo dia, para fazer uma leitura de um cenário maior, não só nacional, como também do restante do mundo, porque o Brasil está inserido, né, em todas essas relações diplomáticas, enfim. E uma coisa importante do Atlas é a gente ver, você olha ali o veículo, tá? Uma Mônica Bergamo, você olha sei lá, uma Eliane Cantanhede, uma da Globo News, alguém da Globo News, você olha o Gerson Camarote, você já sabe, não, esse daqui vai defender isso aqui. Você nem lê a notícia, depois que você começa a ler, você fala assim, na mesma linha. Então, você vê um padrão de comportamento na abordagem que tem um senhor por trás, né? Então, isso é importante, você ver como aquele canal, aquela mídia, ela vai adotar para si um discurso e vai o tempo inteiro tentando validar aquele discurso através da narrativa que ela imprime
nas palavras, no jogo de colocações, enfim. Então, o Atlas, ele para mim, em especial, me trouxe muito de informação política, do cenário econômico, desses interesses por detrás do Brasil. Uma coisa que me marca muito quando eu leio as questões desse governo atual é exatamente assim, lógico que você tem que estar colocando nos órgãos, na própria máquina pública, pessoas alinhadas com o seu pensamento. Isso é natural, que se espera. Agora, você relegar qualquer tipo de comprometimento técnico, de qualificação técnica para desempenhar aquele papel, aí quando eu sempre escrevo a parte de carreta furacão, a parte de... E tem um tema que se repete todos os meses, que é para os amigos tudo. Então, para os amigos tudo não significa que eu estou, além de alinhar a questão ideológica, eu preciso também ter algum tipo de arcabouço técnico para desempenhar o papel. Então, é exatamente por isso que é um governo que acaba trazendo um monte de problema, porque as pessoas que estão ali, elas estão muito mais vinculadas ao interesse do que ao funcionamento do órgão ao qual elas foram designadas a gerir. Então, esse conflito entre mérito e capacidade técnica, ele sempre vai estar em posições divergentes quando a gente fala desse governo. E isso fica evidente quando você lê as notícias e vê os nomes envolvidos em cada um desses cargos. E aí, Rafa? Olha, se tem alguma coisa que me ajudou e muito, me auxiliou muito na construção, acho que o fato do pessoal também, acho que a experiência assim, de vida, acho que foi uma melhor compreensão do país em si ao qual estou inserido. É meio difícil você inicialmente partir de um assim, ter um ponto de partida e tentar compreender quais são as organizações, quais são as pessoas ações que vão acabar influenciando no seu dia a dia. Então, o Atlas em si, independente de qual seja o tema, econômico, político, seja parte judiciário ou qualquer outro tema internacional, enfim, você começa a entender como é que aquilo ali vai acabar influenciando no meu dia a dia, na minha vida. E eu acho que talvez um ponto também que me chama muito a atenção é que não estou cantando informação, e foi algo que vocês até, de certa forma, pontuaram na fala de vocês, é que, por exemplo, há alguns temas em específicos em que acho que pela experiência da escrita em si, eu sei isso daqui vai ser escrito, vai ser escrito pelo tal colunista, vai sair mais ou menos naquele jornal, vai sair naquela matéria, porque você começa a compreender, acho que de certa forma, a correlação que aquele jornalista, aquele colunista, ele tem uma certa semelhança, uma certa proximidade com alguns players, assim, um pouco meio que esquisitos. E você vê que isso acaba respaldando no noticiário, na matéria em si, que é entregue para a gente. Então, acho que foi a maior importância, a maior construção em si do Atlas teve para mim. E, para não deixar de fazer a menção honrosa, deixa eu ver se dá para colocar aqui, né? Falar da Mariana, a nossa design. Ela não escreve, mas esse daqui é o que a gente conseguiria fazer sem Mariana, né? A capa é sempre ela que faz, mas se a Mariana eu coloco lá, eu chamo até de versão minimalista. Porque às vezes a gente pode preferir assim, né? É o texto bonitinho, o índice funciona, se você clica no índice vai, sei lá, só clicar aqui, sei lá, Relações Internacionais. Você clica, você vê, mas tá ali bonitinho, né? A notícia, o texto lá, redondinho, às vezes o cara percebe um negócio assim, para imprimir, ficar mais fácil. Aí Mariana é a pessoa que troca isso para... Aqui tem a capa, né? Mas a contracapa já muda, tá vendo aí? É um prolongamento. E aí já tem todo um índice, onde as coisas funcionam. Você clica, sei lá, carreta furacão. Em cada página você tem um botão de voltar, que você volta para o índice. Você pode pular para o subtema específico. Ah, cansei, vou voltar para o índice de novo. As imagens também funcionam, 7 de setembro. Tá lá tudo bonitinho. Mariana é a pessoa que, sei lá, tira do Word e transforma o negócio. E você fala, pô, não, beleza. Agora tá bonito, tá bonito. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Então, Mari, muito obrigado.
todo apoio que você nos dá também. Você, né, é um negócio muito mais bonito visualmente. Só agradecer. E é isso, né? Continuar a trabalhar e não tem o que fazer, né? Vocês E você sabe, filho, que na apoiando, verdade, é isso. além da gente, óbvio, né, agradecer, você está agradecendo as pessoas que de alguma maneira colaboram, mas na verdade o grande colaborador é quem não está aqui, é quem está aí assistindo esse vídeo agora, que acreditou nesse projeto, que alimenta esse projeto, que acredita, né, que a gente ainda tem jeito nesse país, que está lutando por um amanhã melhor. Então, que todos os dias está lá assistindo o vídeo. E tem gente assim, poxa, eu queria tanto assinar o Atlas e não assino. Às vezes não é o assinar somente, né? É o estar diariamente assistindo o vídeo, estar tendo esse carinho enorme que as pessoas têm, de apenas, às vezes, dizer, poxa, Kim, bom dia, desejar tudo de bom, fazer uma prece pensando em você, na sua esposa, na sua família, e por tabela na gente também, porque a gente está envolvido nesse processo. Então, essas pessoas que acreditaram, e me vem muito o nome de uma, que eu vou falar só o primeiro nome, que é a Karine, que ela foi a primeira inscrita no Atlas. Então, para a Karine, em nome dos demais, todas as outras pessoas que acreditaram nesse projeto, nosso muitíssimo obrigada. Karine sempre vai ser uma pessoa que a gente tem um carinho muito, muito grande mesmo. Ainda não deu para a gente se encontrar pessoalmente, mas quem sabe a gente se encontra num momento desse. É isso aí. É isso aí. Então, desejo aí um Feliz Natal, né, para todo mundo. Esse vídeo aí tá indo... A gente tá gravando dia 16, mas vai ao ar dia 25, né? Dia 25 eu vou viajar, então não ia ter como gravar, possivelmente, né? Então, eu vou deixar uma coisa aqui gravada meio pronta. É isso. É a vida, né? Quer ver aqui uma coisa bacana? A gente pode pegar o seguinte: os comentários de vocês, de repente eu, Rafael, Gabriela, a gente pode dar uma lida nos comentários depois, e em um outro momento, quem sabe, a gente fazer um feedback, dar um feedback a vocês em uma coisa mais curta, onde a gente vai responder um pouco dessas perguntas que vocês registram ali nos comentários. Agora a gente faz o vídeo dia 31. Aí eu não trabalho dia 31. Pois é. E pro dia 31 eu vou chegar tarde. Quer dizer, dia 31 eu mal vou dormir de dia 30, porque eu acho que eu saio de, sei lá, 3 da manhã. Então meio que não dá nem pra dormir direito. Aí eu saio 3 da manhã pra chegar aqui 7. Pai, se eu puder descansar dia 31 seria bom, né? Mas também tá de boa. A gente trabalha, né? É a vida. Mas é legal, é legal. Ler cada comentário de vocês é muito bacana, muito bacana. Comentários que dizem, deixa de ser canguinha, troca essa blusa aqui, tu já lavou essa blusa que tu caminha todo dia, que corta esse cabelo, que não sei o quê. É muito bacana ler esses comentários. E acima de tudo, ver o carinho que cada um tem, desejando coisas boas, sabendo que tá todo mundo de mão dada mesmo, tá todo mundo no mesmo barco, e que a gente se preocupa, sim, com esse país e torce para que ele, de fato, seja próspero e tenha bastante progresso e ordem, né, como o título da nossa bandeira. É isso aí. Então, valeu todo mundo. Até mais. Valeu, até amanhã, gente. né? Feliz Até. Natal. Feliz Natal. Você até amanhã. Se gosta do meu trabalho, passa no canal, tem um Tony Valeu, tem um Pensão e tem o Atlas brasileiro. Falando dele o vídeo inteiro. KimPaim.com. Hoje não tá aqui em cima, né? Ô, Kim, tem outra coisa. Como esse vídeo vai no dia 25, eu queria falar para as pessoas que no dia 25, elas se lembram sempre do nascimento de Cristo, e ele não desistiu de nós, e ele não desiste de nós. Então, assim, que as pessoas possam ter dentro delas que o Brasil precisa da gente. Se não for a gente, quem vai ser? Para a gente não desistir. Tá difícil? Tá muito complicado. Tem hora que é muito triste ver tudo que está acontecendo, mas desistir não é o caminho. Então, a gente lembrar pelo exemplo de Cristo que não desiste da gente, nesse dia 25, que a gente não desista do nosso país, que a gente tenha no coração que o país realmente precisa de nós. Então, fechou.
Tamo É junto, isso. galera. Até mais. Valeu. Fomos.